Eu sempre gostei de curtir a natureza, de andar pelo mato. E quando meu amigo Luiz me convidou para passar umas 2 noites na beira de um riacho, numa fazenda abandonada, não pensei 2 vezes. Na sexta-feira, depois do meio-dia, arrumamos tudo o que a gente precisava e saímos. 2 horas depois, paramos o carro frente ao que restava da casa da fazenda, agarramos nossas coisas e saímos em direção ao riacho. Depois de alguns mergulhos para refrescar, armamos as barracas no topo do barranco, acendemos uma fogueira, pescamos a janta e ali ficamos comendo, conversando e admirando a beleza do lugar. Por volta das 6:30, quando o sol já entrava, o mato parou e calou de uma maneira que não ouvimos nada. O silêncio ao nosso redor era completo, total e sinistro. Eu perguntei a Luiz se ele notava o silêncio e ele respondeu que sim, e que quiçá fosse algum predador aproximando, tipo onça. E se for uma onça, o que a gente vai fazer sem nenhuma arma? Perguntei, já assustado. A gente pula no riacho, respondeu Luiz. De que vai adiantar se a onça sabe nadar? Comentei preocupado. Então reza para que não seja uma onça, disse Luiz com um ar de deboche. Nós ficamos atentos, tentando ouvir alguma coisa e prontos para pular no riacho caso fosse necessário. Os minutos passaram. O silêncio continuava. A preocupação aumentava. A sensação de que a onça, ou seja lá o que fosse, nos olhava do escuro era apavorante. De repente, o estranho silêncio foi quebrado por um grito de mulher. Não, não, não! E logo em seguida, o estrondo horroroso que ecoou do outro lado do riacho. Mataram a pobre mulher. Eu pensei em voz alta, ao mesmo tempo que Luiz jogava areia na fogueira e saía arrastando que nem uma lagartixa, barranco abaixo, em direção à beira do riacho. Eu atrás dele, tremendo igual uma vara verde. E ali ficamos por mais ou menos 1 hora com o coração nas mãos, esperando pelo atirador. Mas ele não apareceu. No entanto, a paz, a tranquilidade de minutos atrás, já tinha ido para o beleléu. O problema agora era procurar saber quem era e onde estava a vítima. Quando tudo parecia acalmado e o atirador sumido, a mulher gritou lá do meio do mato. Por favor, me ajude. Eu pensei em responder, mas fui parado por Luiz, que preferia esperar um pouco mais. E poucos minutos depois, a mesma voz repetiu. Por favor, me ajude. Dessa vez eu não aguentei e perguntei quem era e onde estava. Você tá louco? E se o atirador ainda estiver por perto? Reclamou Luiz. Assustados e preocupados, nós ficamos por um bom tempo olhando para o escuro do mato, sem ouvir absolutamente nada. E o pior, sem nada poder fazer. Eu não conseguia imaginar como uma pessoa era capaz de atirar numa outra e abandoná-la sofrendo naquele lugar tão distante de tudo. E assim passamos a noite, apavorados e de olho no mato. Então logo o dia amanheceu, eu e Luiz saímos em direção do lugar de onde a mulher havia pedido por socorro e rogando a Deus que ainda estivesse viva. Nós andamos quase meio quilômetro olhando por todo o canto e de trás de cada moita. Não encontramos ninguém, nem sinal do atirador ou da vítima. Porém, voltando para o riacho, deparamos com algo surpreendente e estranho. Escondida no meio de uma moita estava uma velha cruz
datada de quase um século atrás e enfiada de cabeça para baixo. Não havia nenhum vestígio de sepultura, apenas a velha e estranha cruz, uma marca sombria de um passado intrigante e desconhecido. Que significa essa cruz assim? Será se a mulher... Antes que Luiz terminasse sua pergunta, uma gargalhada horripilante estrondou ao nosso redor, como se a mulher estivesse ali, bem pertinho da gente. Nós não tivemos tempo nem de voltar ao riacho. Disparamos na carreira em direção ao carro, gritando que nem criança, fugindo de um chicote. Quem era a mulher? Quem atirou? E o que significa a cruz daquela maneira? Nunca procurei descobrir. Às vezes, por mais preocupante ou intrigante que possa parecer, o melhor a fazer é deixar que o passado continue passado, continue enterrado, continue esquecido e, por que não, abandonado. Te cuida e muito obrigado.